manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Minha saudação cristã a todos os nossos ouvintes. É com a imensa satisfação, com alegria, com prazer em nossos corações, que nós estamos entrando uma vez mais no vosso lar com o programa A Voz do Pastor, desejando que em mais esta programação você possa ser ricamente abençoado por Deus. Nós vamos ler nesta programação, como foi citado no programa anterior, que nós daríamos uma continuação àquilo que nós falamos. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 19 ao versículo 20. Mas enquanto os nossos ouvintes procuram essa escritura, nós vamos ouvir um hino e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Eu vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta verdade eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e esta mensagem abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não se alimenta com coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. É um prazer muito profundo que o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam este profeta, mas crê na Trindade. Prefere ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nós citamos no versículo 19 e 20, mas vamos ler para maior esclarecimento Apocalipse capítulo 1, desde o versículo 12 até o versículo 20. É uma escritura um tanto extensa, mas que possamos, para nós, ter maior entendimento daquilo que desejamos falar. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro.
E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a palavra que foi lida. Nós vamos, ouvintes, nesta programação, falar acerca das 7 eras da igreja. Quando no programa anterior nós falávamos sobre as 70 semanas de Daniel, e que no final delas Deus abriu a brecha quando faltava meia semana para encerrar as 70, Deus abriu a brecha e voltou-se para nós gentios, e nesta brecha Ele tem trabalhado conosco já por 2000 anos, e Ele determinou 7 eras para trabalhar conosco, as quais nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas nessa programação, já que o nosso tempo é limitado e não podemos nos estender por muito. Mas, ouvinte, se você depois desejar maior esclarecimento daquilo que eu vou falar aqui, eu vou só dar alguns tópicos, você pode escrever para o endereço que será citado no final dessa programação, e você então estará tendo maior esclarecimento sobre as eras da igreja e os mensageiros de cada era. Então, como nós falávamos, ouvinte, assim como Deus determinou que trabalharia com Israel 70 semanas, você encontra no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 e 26, sobre as 70 semanas de Daniel. Deus abriu uma brecha antes de terminar o tempo com Israel e voltou-se para nós. As 7 eras estão registradas ali onde nós lemos, você viu, registrado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 e versículo 20. E no versículo 20, o próprio Deus dá a explicação do que significa os 7 castiçais que o profeta viu, as 7 estrelas. Ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, quer dizer, um anjo terrestre, anjos mensageiros que Deus enviou em cada era. Os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ouvintes, você vai encontrar as cartas escritas para cada uma dessas eras, dessas igrejas, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Você encontrará essas cartas sendo escritas para as 7 igrejas que estavam nessas 7 cidades. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para que você entenda melhor. Quando foi escrito essas cartas, essas cidades existiam, e elas realmente tinham essas igrejas ali. Mas Deus escolheu aquelas cidades e aquelas igrejas porque a vida deles, a maneira, as características deles viverem era semelhante às características das eras vindouras. Ou seja, os espíritos que regiam aquelas cidades, a maneira com que eles andavam, era semelhante às eras que viriam. Então, a era de Éfeso, a cidade de Éfeso,
a característica dela seria semelhante à primeira era, que seria a era de Éfeso. Você pode ver, ouvintes, que Deus escolheu elas por elas terem algo em comum, terem essas aparências das eras vindouras. Então, ouvintes, a primeira era é a era de Éfeso. Você encontra a carta para essa era no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e versículo 7, aonde diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciências e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, veja, ouvintes, essa carta estava sendo dirigida à igreja que estava em Éfeso, e aquela igreja tinha a semelhança da era vindoura. A palavra Éfeso significa almejado e relaxado. O mensageiro desta era foi o próprio apóstolo Paulo. Esta era teve a duração de 120 anos. Ela iniciou no ano 53 depois de Cristo e durou até o ano 120. Essa era ela começou com a plenitude do Espírito Santo, mas começou então logo a relaxar. Por isso que Éfeso significa almejado e relaxado. Eles foram almejados, começaram com a plenitude do Espírito Santo, a palavra pura, como os apóstolos ensinavam, porque até então havia os apóstolos vivos, ali estava o apóstolo Paulo, o mensageiro desta era. Eles foram almejados, mas eles começaram logo a relaxar-se. Essa era, por pouco tempo, prevaleceu. Depois relaxou, sofreu descuido. Satanás plantou, então, nesta era, a semente da ruína. Ela estava decaindo e deixou seu primeiro amor. Deus os elogia por eles terem aborrecido a obra dos nicolaítas. Muito embora Deus tenha algo contra, mas também Deus elogia naquilo que é necessário ser elogiado, porque eles aborreciam as obras dos nicolaítas. O que é nicolaíta? Nico quer dizer conquistar, laítas, leigos. Era uma doutrina que estava se iniciando naquela época para conquistar os leigos, ou seja, tirar as pessoas leigas, pessoas simples, de cima dos púlpitos e colocar então pessoas estudadas, pessoas formadas. Isso era um plano de Satanás, porque através disso Satanás tiraria aquelas pessoas simples, desprovidas de meios próprios, mas pessoas cheias do Espírito Santo, quando Deus tinha liberdade de atuar por eles. E o Satanás colocando pessoas formais, então Deus perderia a liberdade no meio do seu povo. A segunda era, ela foi a era de Esmirna. Ela durou, você encontra esta era registrada em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Depois nossos ouvintes poderão ler. A idade dela foi do ano 170 até o ano 312 depois de Cristo. A palavra Esmirna significa amarga, amarga. Então, a explicação, o significado do nome desta era quer dizer amarga. Foi uma era amarga e cheia de mortes. Esse nome Esmirna, ele tem uma dupla significação do nome, porque ela era amarga por causa das mortes, mas também havia duas vinhas crescendo juntas, ou seja, separadas, melhor dizendo, ao mesmo tempo, mas separadas. Um grupo verdadeiro que procurava manter a doutrina correta e um grupo falso daqueles que estavam dando ouvido à doutrina nicolaíta, estavam afastando o Espírito de Deus
e se tornando formais. E esta falsa vinha, esse falso grupo, tinha uma amargura tão grande contra a verdadeira vinha. Então veja a dupla significação do nome Esmirna: amarga, a amargura da falsa vinha para com a verdadeira, e também foi uma era amarga por causa das mortes que ali houve. O mensageiro desta era foi Irineu. Este foi o anjo, então, da era de Esmirna. Irineu foi um lutador, um forte lutador contra esse espírito nicolaíta. A organização estava crescendo rapidamente, quer dizer, a falsa vinha estava crescendo rapidamente, a lideração do espírito foi deixada e a palavra substituída por credos e dogmas. Veja você, ouvinte, como que a igreja foi caindo. A árvore noiva que foi plantada em Pentecoste começou a cair desde a primeira era e veio caindo, veio morrendo através desses espíritos de Satanás. Veja então, ouvintes, a morte estava penetrando desde as raízes desta era até os galhos. E os que compartilharam com esta era compartilharam da amargura e da morte espiritual que estavam vivendo, porque eles foram deixando a liderança do Espírito Santo. Eis aí o perigo que as igrejas têm corrido, por terem deixado a liderança do Espírito Santo e aceitado a liderança humana, a liderança de pessoas formais. Vamos à terceira era. A terceira era é a era de Pérgamo. Você encontra no Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e até o versículo 17. A duração desta era foi do ano 312 até o ano 606. Pérgamo significa o trono de Satanás. Esse nome, o trono de Satanás, foi tomado por causa quando os medos e os persas destruíram Babilônia. Então o sacerdote pagão lá de Babilônia fugiu para Pérgamo e ali estabeleceu o seu trono. Então Pérgamo quer dizer o trono de Satanás. Em Pérgamo tinha muitos pecados, nessa cidade de Pérgamo. Vocês devem lembrar que eu estou dizendo que as características daquela cidade exemplificavam as características das eras vindouras. Em Pérgamo tinha muitos pecados, estavam entregues a ritos de adoração, a Esculápio, a um deus deles chamado Esculápio, a quem adoravam em forma de uma serpente. Nesta bela cidade viviam um pequeno grupo de crentes que abominavam a adoração satânica. O mensageiro desta era foi Martim. Os mais cruéis atacantes contra os verdadeiros cristãos eram os bispos. Nesta terceira era, tinha dois grupos sustentando o mesmo nome, mas com grande diferença um com o outro, porque uns estavam com a palavra e outros estavam separados da verdade. Nesta era, a falsa igreja tinha se unido já com o Estado e juntos matavam os cristãos. Vamos para a quarta era, a era de Tiatira. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 e versículo 29, você encontra a era de Tiatira. Ela durou do ano 606 até o ano 1520. O significado do nome Tiatira quer dizer domínio feminino. Também significa sacrifício contínuo, tipificando a morte dos fiéis que morriam continuamente por tentar defender a verdadeira palavra. O mensageiro desta era foi Columba. Columba foi o mensageiro dessa quarta era. Veja, ouvintes, foi nesta era, na quarta era, que colocaram o Papa no lugar do Filho de Deus. Veja como a falsa igreja vinha cada vez se afastando mais de Deus. E estabeleceram e forçaram a adoração a ídolos e determinaram a morte a quem se recusasse dar um lugar para a imagem em suas igrejas. Sobre a imperatriz Teodora, de 842 a 867, mais de 100 mil santos foram mortos, porque julgaram sem valor as imagens de esculturas. Esta era foi uma época em que o Papa Inocêncio III reivindicou ser o vigário de Cristo, soberano, supremo sobre o mundo.
Então veja, ouvintes, como que o diabo vinha elevando essa falsa doutrina. A quinta era é a era de Sardes, está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 1 a versículo 6. Ela durou do ano 1520 ao ano 1750. O mensageiro desta era foi Lutero. Foi nesta era que passaram a adorar a mãe e não o filho. Quer dizer, passaram a adorar a Maria e deixaram Jesus de lado. Satanás trazendo suas doutrinas pagãs. Essa foi chamada a era da reforma, porque ali foi quando Deus começou a reformar, a restaurar a palavra, porque até ali então Satanás tinha como que aniquilado com a verdadeira doutrina. Eles falaram sobre o sangue, aquele povo falavam sobre o sangue, mas não tinham conhecimento do valor do sangue, porque compravam salvação, compravam cadeira no céu. Foi na época em que vendiam-se indulgências, vendiam perdão de pecado. A igreja estava vendendo perdão de pecado, tiraram a igreja, ou seja, tiraram a Bíblia da mão do povo, e assim o povo estava totalmente na escuridão. Mas ali Deus levantou esse homem chamado Lutero, e ele começou então, já os frutos da igreja estavam totalmente acabados, podres, mas ali começou a surgir os primeiros frutos outra vez, pela restauração, começou a dar um alento de vida outra vez na verdadeiro povo de Deus. Deus começou a trazer a restauração, porque no livro de Joel ele diz: eu restaurarei os anos que foram consumidos pela lagarto, pulgão, gafanhoto, aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus então, veja, ouvintes, que desde o ano 53 até nessa quinta era foi só a destruição, a igreja indo a pique, mas dali para frente Deus começou então a restauração na quinta era através de Martim Lutero. A sexta era é a era de Filadélfia. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e versículo 13, até o versículo 13, do versículo 7 ao 13. Ela durou do ano 1750 ao ano 1906. Filadélfia quer dizer, significa amor de irmãos. O mensageiro dessa era foi John Wesley. Wesley deu o prosseguimento da restauração que Lutero iniciou. Lutero iniciou que o justo vive da fé, que não precisa pagar, não precisa comprar salvação, que a igreja não tem poder para perdoar, mas só o sangue de Jesus, que não deve se confessar pecado a padres, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. E Wesley então trouxe a continuação, a santificação. Lutero pregou, baseado em Hebreus capítulo 10, versículo 32, que o justo vive da fé. E Wesley então se baseou em Hebreus capítulo 12, versículo 14, onde diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Então veja, ouvintes, a história da igreja, rapidamente, como que ela começou. Ela veio caindo, mas na quinta era, ela começou então, na era de Sardes, ela começou a ter alento de vida, e na sexta era, com Wesley, ela teve mais luz, e a restauração veio trazendo, e as vergonhas de Satanás foram começando a ser descobertas através de Deus. A sétima era e última era, a qual nós estamos vivendo exatamente agora, se chama a Era de Laodiceia. Ela iniciou no ano 1906 e ela termina com o arrebatamento, quando Cristo vem buscar a igreja. O significado de Laodiceia quer dizer direito dos povos. Você encontra esta carta escrita a Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. A cidade de Laodiceia, onde Deus se baseou, porque ela era um exemplo, um tipo da era vindoura, ela é uma cidade com grandes escolas de medicina e grande ciência, um tipo perfeito do tempo em que nós vivemos, onde a ciência tem se multiplicado. E aquela cidade também tinha frequentes terremotos tais que acabaram terminando então com aquela cidade. Também realmente vemos que nesta era de Laodiceia há muitos terremotos. Ela era chamada de metrópole por ser a sede de 25 outros governos. Isso nos traz um tipo perfeito
do Concílio Mundial de Igreja, onde todos estarão se reunindo outra vez ao redor da velha igreja, da velha mãe, a grande prostituta de Apocalipse. Veja, ouvintes, que esta cidade tinha muitos habitantes ricos, um tipo da era de Laodiceia onde vivemos, onde as religiões se chamam ricas, dizem que estão abastadas e de nada tem falta, mas Jesus disse: não sabe que são miseráveis, pobres, cegos e nus, desgraçados e nus. É a condição da era em que vivemos. E o mensageiro desta era chama-se William Marion Branham, o homem o qual Deus prometeu que enviaria através das Escrituras em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Nós estamos vivendo sobre a última era, sobre a mensagem do último mensageiro, o profeta Elias, que veio restaurar todas as coisas, trazer de volta, concluir com aquilo que Lutero não conseguiu, que Wesley não conseguiu, trazer a restauração completa e trazer a noiva de Jesus de volta à fé dos apóstolos, porque a igreja foi caindo, foi morrendo desde o começo das eras, mas havia uma promessa de uma restauração, e nos últimos dias, antes que o arrebatamento sucedesse, o povo de Deus deveria estar vivendo completamente, exatamente como os apóstolos viveram. Em Atos capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que convinha que o céu contesse a Jesus, segurasse a Jesus até o tempo da restauração de tudo. Ou seja, Jesus não podia vir até que fosse restaurada todas as coisas. Você encontra em São Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus dizendo: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz: e na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus. Sétimo anjo, sétimo mensageiro da sétima era, da era de Laodiceia. Esta voz já soou e os segredos foram descobertos. Deus, através dele, mostrando os selos, mostrando para nós o cumprimento de todas as coisas, a história da igreja e tudo mais. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Esta é a voz do profeta, a voz do sétimo anjo da sétima era, chamando os eleitos desta era, porque cada mensageiro de cada era preparou um povo para Deus, e o sétimo mensageiro está preparando também a noiva para o arrebatamento. Que Deus vos abençoe, amados ouvintes, que Deus acrescente essas revelações em vossos corações, e saiba você que estamos nos últimos momentos nessa terra, porque a última mensagem já veio, a mensagem do profeta de Deus, do sétimo mensageiro. Deus vos abençoe e até a próxima programação. Ouve a voz do bom pastor.